Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal é hoje São Paulo e São Lourenço, as últimas análises, opinião e tudo sobre o jogão de hoje, além de, claro, mercado da bola e muito mais. Então vambora pro vídeo. Falar como tá a preparação do São Paulo, que vem por aí. Quem pode jogar, quem não pode jogar, vai ter reforço para jogar. As novidades não jogam. Os Rames e o Lucas não estão inscritos nessa fase da competição. Mas com quem que o São Paulo vai poder contar para furar o bloqueio do São Lourenço? E a gente viu nos jogos de ontem de Libertadores e de Sul-Americana também, como se defender é uma arte e muito time que não conseguiu furar bloqueio. O News Old Boys que não conseguiu furar o bloqueio do Corinthians. Ficou ali naquele papinho ali, com aquele joguinho tico-tico e não aconteceu nada. O Fluminense quase se complicou com o Argentinos Júnior. Enfim, temos muitos ensinamentos desses jogos que aconteceram ontem para o que vai acontecer amanhã. É por isso que eu estou aqui. O São Paulo, depois da ausência dele com a fratura na costela contra o Palmeiras, o jogo lá no Allianz, se segurou como podia lá no Allianz. Ainda teve naquela partida o Luan e o Mendes para tentar segurar o resultado. Conseguiu até a vitória. Fez uma boa partida contra o Santos na sequência sem o Gabriel Neves, né? Ganhou do Santos de 4, mas depois parou e emperrou. E acho que ele viabiliza muito dessa ideia de construção e que o São Paulo vai precisar o passe mais rápido, a situação toda, o rodar da bola mais rápido, coisa que não aconteceu na Argentina, até também pela condição do gramado, além da ausência do Gabriel Neves. Acho que ele vai ser importante. E aí, Tironi, fica uma grande dúvida. Se a gente tem a certeza de Pablo Maia, Gabriel Neves, Luciano, Caleri, quais serão os jogadores que completarão esse time, né? Digamos, o terceiro homem de meio de campo e o aspas, terceiro atacante ou o quarto homem de meio de campo. Contra o Atlético, por exemplo, o Dorival tentou 4 homens no meio de campo, né? Além do Thales, que jogou no lugar do Gabriel Neves, jogaram Michel Araújo e Nestor, né? Não jogou o Wellington Rato. Então, assim, aí você tem nessa briga por 2 vagas o Nestor, o Araújo, o Alisson e o Wellington Rato, né? São os 4 jogadores para 2 vagas. Dos 4, o que está em melhor fase, que vinha jogando bem, é o Alisson, mas ele vinha jogando justamente no lugar do Gabriel Neves. Então, talvez ele possa mudar de lado, ou talvez ele possa jogar de ponta, sabe-se lá, né? Eu acho que ele rende mais no meio, com ponta, como jogava na época do Rogério, acho que rende pouco. Mas, enfim, tem esses 4 jogadores aí disputando 2 vagas. E agora, né, o São Paulo prevê ainda algumas saídas de jogadores, né? Saiu o Neverton, que é aquele jogador da base, que nem chegou a estrear no time principal. Ele foi embora para o Shakhtar da Ucrânia. O São Paulo fez uma grana e o São Paulo prevê ainda algumas saídas. E essas saídas não são de jogadores titulares, mas tem a possibilidade do Nestor, se vier uma proposta do Zenit, como o Zenit tem essa possibilidade ali e tal, sondou o jogador. Sim, existe essa possibilidade. Então, se chegar a proposta do Zenit, aí o São Paulo vai avaliar, e se ela for uma proposta considerada financeiramente muito boa e o jogador topar ir, aí é uma situação completamente diferente. E o Rodrigo Nestor, nessa posição, é uma posição que o Nestor não é um jogador assim insubstituível, né, dentro do elenco do São Paulo. Vocês vão concordar comigo que o Nestor não é aquele jogador insubstituível hoje dentro do elenco do São Paulo. Então, é uma possibilidade. Pablo Maia é diferente. Pablo Maia é um jogador que é uma questão já um pouco distinta. O próprio Dorival Júnior fala, não, Pablo Maia é um jogador que a gente quer que permaneça. O próprio Júnior Pedroso, na live pra gente, né, falou que é um jogador que nessa janela dificilmente vai sair, até pelas conversas que ele tem com a direção do São Paulo. Então, assim, dificilmente a gente vai ver uma proposta para Pablo Maia e Pablo Maia deixando o tricolor paulista. A não ser que chegue mais de 20 milhões de euros, que é difícil imaginar neste momento de reta final
de janela de transferências. O Natan é diferente, o lateral direito Natan tem proposta, é uma possibilidade real de sair. Jogadores que estão emprestados, se recebem propostas, o São Paulo vai fazer negócio, né? O Orejuela é um exemplo. O Independiente Medellín levou o jogador. Então, assim, é uma situação completamente diferente. Então, o São Paulo espera fazer negócio com jogadores que não estão jogando no time titular hoje, né? E aí eu cito o Natan como um exemplo, e jogadores que estão emprestados. Recebeu proposta, o São Paulo vai fazer negócio. Então o São Paulo espera ainda nessa janela fazer negócio, fazer vendas, porque precisa financeiramente ali aportar no seu caixa. E só uma informação rápida aqui dentro desse contexto aqui de mercado, e de jogadores que estão chegando, eu queria falar rapidamente sobre a questão física do Rames Rodrigues, que se falou muito sobre condições físicas precárias e tal. A informação que eu tenho é que ele está dentro de um cronograma recondicionamento físico, de evolução física dentro do normal, dentro daquilo que já estava programado no São Paulo desde a chegada dele. Então ele vem evoluindo, a ideia é ter uma minutagem no fim de semana contra o Flamengo e, claro, estar melhor fisicamente na quarta-feira, dia 16, contra o Corinthians. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que está decidido a devolver Marcos Paulo para o Atlético de Madrid. O jogador está emprestado até dezembro, mas parece fora dos planos do técnico Dorival Júnior, tanto que nos últimos 5 jogos ele foi para o banco de reservas em todas as partidas e em 4 nem sequer saiu do banco, somente uma ele acabou atuando, nem foi como reserva, nessa ele foi como titular na partida contra o Cuiabá, quando alguns titulares foram poupados. O Marcos Paulo teve alguns altos e baixos desde que foi emprestado ao São Paulo há 7 meses. Chegou a ser titular com o Rogério, desentendeu com o treinador, causou uma enorme confusão. Quem causou foi o Rogério, né, que o agrediu, enfim, os jogadores ficaram bem bravos. Aquilo foi a gota d'água para a saída do Rogério, sim. Veio o Dorival Júnior e começou a escalar o Marcos Paulo com bastante frequência. Só que o atacante foi perdendo espaço, isso antes das chegadas, por exemplo, de Lucas Moura e Rames Rodrigues. A tendência é que se ele já não conseguia jogar, jogue menos ainda a partir de agora. Para ficar com o atleta em definitivo, o São Paulo precisaria desembolsar 3 milhões de euros ou 16 milhões de reais, tá? Não existe nenhuma possibilidade de o São Paulo investir tamanho dinheiro por um jogador que não conseguiu se mostrar útil ou se mostrar regular. Então, a tendência é que o Marcos Paulo seja devolvido no fim dessa temporada. Pessoal, hoje aquela escalação que a gente já sabe de cor e salteado, Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda, Caio Paulista, e a novidade vem no meu campo, Pablo Maia com Gabriel Neves voltando, Michel Araújo, o Ayrton Rato, Luciano e Caleri, não deve fugir muito disso não, até porque não podemos contar no momento com o Lucas Moura e Rames Rodrigues. Rames Rodrigues deve fazer alguns minutinhos, conforme foi dito no vídeo aí, no jogo contra o Flamengo no Maraca, e depois aí poder pelo menos jogar um tempo ou um pouco mais contra o Corinthians na decisão pela Copa do Brasil, né? O Lucas Moura a gente já sabe que vai jogar contra o Flamengo, vai jogar e assim por diante, porque ele já está mais avançado fisicamente, né? Tanto é que ele jogou um tempo inteiro contra o Atlético Mineiro e foi muito bem. Farão falta, não tenho dúvidas, no jogo de hoje, e o que o São Paulo vai ter que fazer aí a difícil missão de marcar 2 ou mais gols de diferença no São Lourenço, a melhor defesa do campeonato argentino, que raramente toma mais de um gol por partida, quando toma um gol. E os campeonatos sul-americanos recentes aí mostraram, né, quem sabe se defender, né? O Corinthians se defendeu direitinho contra o News Old Boys e passou numa boa lá na Argentina, sem grandes sustos. E entre tantos outros exemplos aí que aconteceram, aí de decisões nos pênaltis, a importância de você saber fazer o que está fazendo, saber que tem bons cobradores, de ser eficiente, de também ter um bom goleiro, que essa é a minha grande preocupação se o jogo for para os pênaltis. Mas primeiro o São Paulo tem que fazer a partir do primeiro buscar o segundo e assim por diante. Mas o primeiro é fundamental para você ter alguma perspectiva no jogo, né? E quanto mais cedo, melhor. O Morumbi vai estar lotado, mais 50 mil pessoas, fácil. Mas assim, fica a apreensão, fica a preocupação, porque o São Paulo não vem no bom momento. E é um jogo encardido. Principalmente porque o São Paulo não tem sido eficiente e eficaz na hora de botar a bola para dentro. E no jogo de hoje ele tem que ser tudo isso e muito mais, porque assim, será um jogo duríssimo. O São Paulo tem que fazer um jogo perfeito. Tão perfeito quanto foram os 2 jogos pela Copa do Brasil, em que na verdade não foi tudo tão perfeito, porque o São Paulo poderia ter feito mais gol na primeira partida, só fechou por 1-0, e na segunda, quando dominava, tomou um gol ali, sabe-se lá como, do Piquerez, que foi sem querer, claro, mas ainda assim o São Paulo conseguiu superar e virar a partida naquele momento.
mas não é o mesmo São Paulo. Esperamos que o São Paulo volte a brigar como brigou nos jogos contra o Palmeiras. E a chave disso tudo, né, que a gente vem analisando, é que desde a saída do Gabriel Neves naquele fatídico jogo da volta contra o Palmeiras, o São Paulo cai de produção, porque é um jogador que passa verticalmente, realmente para frente, tem passes longos, tem boa transição no meio campo. Esperamos que ele volte do jeito que estava e possa aí agregar e ajudar o São Paulo nessa batalha de hoje, que será contra o São Lourenço. Então é isso, meu palpite é 2-0, chorado, assim, naquela dificuldade, mas vai dar tudo certo. 1-0 eu tenho medo de falar, porque aí ele vai para os pênaltis, meu amigo, o coração não aguenta não. Mas tem outra decisão na semana que vem, então vamos fazer 2-0. O torcedor do São Paulo está merecendo uma classificação digna e vamos que vamos. Para fechar, em relação às notícias que foram colocadas, Rames Rodrigues, não vai estar apto a 90 minutos contra o Corinthians, esquece. Mas se ele jogar 45, 50, 60 minutos, com a qualidade que ele tem, poder apresentar, vai fazer grande diferença. Sem contar que o Lucas possivelmente vai jogar praticamente o jogo inteiro. Está muito bem fisicamente. E aí vamos ver o que vai dar. E o Corinthians mostrando ali que tem uma defesa sólida e tem mostrando um bom futebol nos últimos jogos. Então assim, preocupante. Cabe o São Paulo aí tirar um pouco da nossa preocupação, ou talvez da nossa dúvida, nesse jogo de hoje contra o São Lourenço, recuperar a boa forma. E para fechar, falar do Marcos Paulo. Cara, Marcos Paulo veio com uma pompa, que era um cara que jogava isso, aquilo e tal. Gente, não vingou no São Paulo. Ainda que o Arnaldo tirando digam que agora ele é opção, vídeo que o David se machucou, né? Agora você tem o Juan, tem ele e tem o Pato, vai. Então assim, mas eu não tem competitividade. Não tem competitividade. Tem qualidade, mas não tem competitividade. Tomara que eu esteja errado, tomara que ele seja o autor dos 2 gols de hoje. E vamos que vamos, né? Vamos ver. Mas assim, é muito complicado a aquisição do jogador, porque é da Atlético de Madrid, não seria barato. E ele não tem mostrado o custo-benefício que esperávamos dele. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão e o seu palpite. Quanto é que você acha aí? Como é que vai ser o jogo de hoje? São Paulo vence, São Paulo empata, São Paulo perde, São Paulo vai para os pênaltis. O que vai dar? Deixa nos comentários, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.